Brasileira de Direito Virtual. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades e entretenimento neste arcabouço jurídico. Mantenha-se informado, seu direito à informação. Diariamente e periodicamente temos produzido aí diversas publicações, levando até você aí a notícia, a política e as diversas informações e escândalo. Mantenha-se firme aí, se inscreva no canal e vamos aí ao que interessa, a mais um fato. Um próximo episódio já! Legalização do aborto, contra ou a favor? Qual é a visão do direito sobre a interrupção da gravidez e o posicionamento do STF acerca do assunto? Eu sou Cíntia Brunelli e eu trago aqui as principais questões jurídicas para que você entenda o tema. Vou trazer diversos pontos de vista e argumentos contra e a favor. Então a minha ideia é de fazer um vídeo bem abrangente. Eu sei que esse é um tema polêmico e que mexe com a emoção das pessoas. Então vamos buscar manter a cordialidade nos comentários, tá bem? Quando todos expõem seus pontos de vista com tranquilidade e educação, a troca de informações é muito mais proveitosa. Então vamos começar. Um dos direitos fundamentais é o direito à vida. E essa proteção não se limita ao ser humano formado. Também existe proteção à vida do nascituro, que é como no direito se chama o feto. O feto se chama nascituro. Aqui no Brasil, a vida é protegida desde a concepção. O artigo 2º do Código Civil determina que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O feto é considerado uma existência humana em desenvolvimento e tem protegido o seu direito fundamental à vida, inclusive por força do Pacto de São José da Costa Rica. Em razão disso, aqui no Brasil, o Código Penal considera crime a prática do aborto, punindo tanto a gestante quanto o médico que realiza o aborto. Há, no entanto, duas exceções legais previstas no artigo 128 do Código Penal, que são o aborto necessário, que é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é quando houve um estupro e a gestante não quer levar a gestação adiante. Além desses dois casos previstos em lei, há um terceiro caso em que é permitida a realização do aborto e que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o caso dos fetos anencéfalos. Se houver diagnóstico de anencefalia fetal, que é uma má formação no crânio que impede a sobrevida do bebê fora do útero, ou seja, o bebê vive poucos minutos após o nascimento e já falece por conta desse problema no cérebro, o STF entende que é possível haver o aborto. Para chegar a essa conclusão, o raciocínio foi de que um anencéfalo jamais vai se tornar de fato uma pessoa. Então não se pode dizer que ele é uma vida em potencial, pois ele vai nascer e poucos minutos depois ele vai morrer, porque não há atividade cerebral, o que inviabiliza o seu desenvolvimento. Além disso, fazendo uma comparação, imagine o seguinte: Joaquim é um adulto que saiu de carro e nesse trajeto ele se envolveu em um grave acidente. Joaquim foi levado ao hospital com vida, mas lá foi constatada sua morte encefálica. Ele ainda está respirando com a ajuda de aparelhos, mas não há mais qualquer função cerebral. Nesse caso, Joaquim é considerado legalmente morto. Se ele for um doador de órgãos, pode haver inclusive a doação, se esse for o caso. E aí depois os aparelhos que mantêm a respiração e os batimentos cardíacos podem ser desligados. Entende-se que ocorre um óbito quando há morte encefálica. Então, trazendo esse mesmo raciocínio para o caso dos fetos anencéfalos, se não há atividade cerebral, não podemos dizer que existe vida. O feto anencéfalo, ainda que esteja biologicamente vivo dentro do útero da mãe, seria juridicamente morto, e então não haveria razão para sua proteção. Essa decisão também reforça o direito da mulher, porque levar adiante uma gravidez de um feto portador de anencefalia viola a sua dignidade, porque coloca a gestante em uma situação de intenso sofrimento, porque ela sabe que o bebê vai nascer e em seguida vai morrer. Uma situação muito dramática.
Nesse caso, a descriminalização protege a mãe de ter que arcar com a gestação de uma criança que iria nascer com graves problemas ou ao mesmo morta. A vida do feto anencéfalo não pode ser superior à saúde física e psíquica da gestante. Seu corpo não pode ser visto apenas como a incubadora de um bebê, especialmente se não houver viabilidade de vida, pois isso traz indignidade para a vida da gestante. Então, atualmente, essas são as 3 situações em que é possível realizar hoje um aborto no Brasil sem ser considerado crime. Se houver risco de vida para a mãe, ou gravidez resultante de estupro, ou no caso de diagnóstico de anencefalia. Se você sente que esse vídeo já está te acrescentando muita informação que você não sabia, não esquece de se inscrever nesse canal, porque muitos outros vídeos como esse estão vindo por aí. O debate fica ainda mais acalorado quando se discute sobre a legalização do aborto para outros casos além desses. Afinal, no caso de aborto, o direito seria da gestante ou do feto? Deve-se apoiar a descriminalização do aborto no Brasil, garantindo os direitos da mulher? Ou defender a vida desde a concepção? Eu vou trazer aqui argumentos dos 2 lados do debate. Vou iniciar trazendo as principais motivações contra o aborto e depois eu vou trazer os argumentos a favor, tá bem? Aqueles que são contra a legalização do aborto alegam que a vida humana pré-natal tem o mesmo valor da vida humana pós-natal. Então o feto não seria alguém que tem a possibilidade de se converter em ser humano, e sim um ser humano em desenvolvimento. Outro argumento daqueles que defendem o direito do feto é que eles temem que a legalização poderia aumentar ainda mais o descaso com a prevenção. Muitos casais pensariam que não precisariam se prevenir durante a relação sexual porque depois poderiam recorrer livremente ao aborto. Além disso, a maior parte das gestações indesejadas acontece justamente pela ausência de prevenção. E então aqui deveria estar o foco das políticas públicas, para que os casais se protejam e não gerem uma vida se não estiverem dispostos a cuidar dela depois. Além disso, devem existir alternativas para dar suporte a essa gravidez, porque sabemos que há muitos casos em que a gestante gostaria de gerar a criança, mas recorre ao aborto por ausência de apoio familiar, abandono do companheiro ou falta de condições financeiras. O mais sensato nessas situações seria fomentar o auxílio à gestante, para que ela não se sinta desamparada e possa ter condições de manter o seu filho. Outra alternativa para mulheres que realmente não queiram criar o bebê seria encaminhá-lo para a adoção. Qualquer mãe que não queira ficar com seu filho pode procurar a vara da infância e esse processo pode ser feito até mesmo durante a gravidez. A adoção é mais rápida quando ocorre a entrega voluntária do filho, especialmente se for um recém-nascido. E nenhuma mãe é penalizada por isso. Se a mulher busca os meios legais para entregar o bebê para a adoção, ela não comete crime. É bem diferente de abandonar o recém-nascido em algum lugar. Consegue entender a diferença? Para os que defendem o direito da gestante em poder optar pelo aborto, a legalização é capaz de fornecer melhores condições de saúde para milhões de mulheres que precisam recorrer a práticas clandestinas. Os defensores dizem que nesses casos a proibição é inútil, porque ela não impede o ato e ainda leva milhares de mulheres à morte. Estima-se que por ano ocorram entre 0,5 e 1 milhão de abortos no Brasil. É um número muito alto. Há pesquisas que estimam que 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos já abortaram no país. A diferença entre as classes sociais é bastante marcante quanto à técnica utilizada para efetuar o aborto. Gestantes com melhor situação financeira podem comprar medicamentos caros ou recorrer a clínicas clandestinas, que funcionam muitas vezes até mesmo em conjunto com alguns consultórios ginecológicos, de forma clandestina. Já mulheres sem recursos precisam apelar para práticas rudimentares que colocam a sua vida em risco. Logo, a proibição do aborto é mais danosa para a faixa populacional de baixa renda. Na prática, o que acontece é que a mulher faz o aborto de forma totalmente insegura e depois precisa ser atendida pela rede pública de saúde, porque nem sempre o útero expele completamente.
A curetagem pós-aborto é uma das cirurgias mais realizadas no SUS. Esse procedimento serve para extrair os restos placentários que ficam no útero após o aborto. Só que algumas mulheres só são hospitalizadas quando já estão realmente à beira da morte, porque existe o medo de que elas sejam descobertas. E muitas acabam indo a óbito. Para os que defendem a legalização do aborto, essa é uma questão de saúde pública, porque é uma realidade que existe. E não é possível simplesmente fechar os olhos para essa situação. Nos países em que o aborto foi legalizado, o acesso a serviços de aborto seguro tiveram impacto significativo na redução das taxas de mortalidade materna. Aqueles que são a favor da descriminalização geralmente defendem que o aborto deveria ser permitido até a 12ª semana de gestação, porque é a partir da 12ª semana que o feto começa a desenvolver um sistema nervoso central. Antes de 12 semanas, o nascituro não tem capacidade de sentir dor. De todo modo, o aborto seria a medida utilizada apenas em último caso, pois o maior foco deve estar em incentivar medidas de prevenção para que haja realmente um planejamento familiar. Por outro lado, outro ponto a ser levantado é que não existe método contraceptivo que seja 100% seguro. Todos os métodos, como camisinha, pílula, DIU e todos os outros, sempre têm a possibilidade de falhar. E aí, por mais que o casal se proteja, pode acontecer uma gestação indesejada. Nesse momento, muitos levantam aquele argumento de que se o casal foi adulto para fazer o filho, então precisa também ser adulto para arcar com as consequências. Esse argumento costuma ser carregado de cunho religioso e traz, de certa forma, a ideia de que uma relação é um pecado e então a criança seria um castigo. Consegue perceber? É fato que qualquer pessoa que tem relação sabe que existe o risco de gravidez. Da mesma forma como qualquer pessoa que dirige um carro sabe que existe o risco de um acidente. E aí fica o questionamento. Quando alguém que sofre um acidente de carro chega no hospital, faria sentido deixar de prestar atendimento porque ele sabia dos riscos de dirigir um carro e agora precisa lidar com as consequências? O aborto é um assunto bastante delicado e suscita muitos questionamentos, mas deve ser debatido amplamente na sociedade. É hipócrita agir como se esse problema não existisse ou procurar soluções que sejam ineficazes. Precisamos combater a mortandade de milhares de mulheres, sem esquecer também de observar a vida que está em formação dentro do seu útero. Não é uma tarefa fácil, mas há que se convir que nós, enquanto juristas, jamais poderemos fazer opções apenas naquilo que é o mais fácil, e sim no que é justo e digno. E você? O que pensa sobre tudo isso? Eu busquei fazer um vídeo completo, mas eu sei que muitos argumentos contra e a favor acabaram ficando de fora. Esse é um assunto super complexo e cheio de nuances. Se existir algum argumento que você queira acrescentar ao debate, deixe um comentário. Também quero lembrar que é interessante a gente manter a civilidade nos comentários, porque isso torna a discussão muito mais proveitosa para todos. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever se ainda não estiver inscrito. E se você curte esses assuntos relacionados a direitos humanos, eu recomendo assistir a playlist sobre esse tema aqui do canal. Ali eu falo sobre eutanásia, pesquisa com células-tronco, pena de morte e outros temas que costumam gerar muito debate. Eu vou deixar essa playlist na descrição do vídeo, tá bem? É uma honra ter a sua companhia até o final desse vídeo. Te desejo bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à Escola Brasileira de Direito Virtual. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades e entretenimento. Todo esse arcabouço jurídico em 360 graus, trazendo aí o seu direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Estamos aí trazendo à tona vários fatos, tanto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e também de artistas e celebridades. Exatamente o que você ouviu. E com a presença marcante do juiz corregedor internacional Oscar Aníbal Chiapano. Estamos aí ligadinho, contando para você mais um episódio. Assista já!